Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus, aqui no podcast Madalena Siqueira. E eu não podia deixar de vir hoje aqui fazer essa reflexão do Evangelho do dia, nesse grande dia hoje, né? Um dia muito especial, um dia muito importante para a nossa vida. Um dia da paixão, um dia da sexta-feira maior, né? Um dia santo, um dia da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um dia que vamos aqui refletir hoje. Vou deixar a palavra aqui. Eu quero te pedir você que está chegando aqui no canal, que caiu de paraquedas, como eu digo, que chegando pela primeira vez. Vamos refletir a palavra de Deus. Toma lá sua Bíblia. Vamos hoje. Eu vou ficar aqui hoje. O Evangelho, ele é comprido, é extenso o Evangelho. Mas eu vou ficar aqui com João 1, 18, né? Não, João 18 a 42, que fala da morte de Jesus Cristo, né? A paixão de Jesus. Entregue a paixão de Jesus. Mas eu vou ficar apenas com o Evangelho aqui para não se estender muito. Hoje vou ficar apenas com o capítulo, né? Morte e ressurreição de Jesus. Mas vou ficar com Jesus se entrega livremente, apenas com o capítulo 18, né, que é o versículo 1 a 14 aqui, a 14. Então eu te peço para você, né? Sempre digo assim, às vezes a gente se interessa muito pelas coisas do mundo, né? A gente quer saber tudo que vai acontecer conosco, não tenho nada contra, mas aqui o oráculo, né, que quer saber, você quer saber alguma coisa da sua vida? O oráculo aqui é a Bíblia, né? O oráculo tarô aqui é a Bíblia. E as cartas que eu vou jogar aqui sobre a mesa, né? Aqui, as cartas que eu vou ler é o Evangelho do dia. Esse é o que nós podemos, que nós temos que, né, saber da nossa vida, que isso que é a melhor parte, a melhor escolha que nós fazemos é se aproximar do nosso Deus. Pegar a palavra, tomar a palavra, é interagir com a palavra de Deus, é refletir o Evangelho e trazer para a nossa vida, para o nosso coração. Isso é a importância que nós devemos dar prioridade na nossa vida. Não queremos saber se a nossa vida vai tudo bem, é muito importante nós sabermos. Nós queremos, né, que a nossa vida dá tudo certo. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos prioridade para as coisas de Deus, tudo na nossa vida dá certo. Primeiramente as coisas de Deus e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, né? Primeiro a Deus, depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Claro que nós devemos procurar, né? E buscar nossa vida, fazer, também não ficar esperando de braços cruzados, mas Deus é o nosso tudo, né? Nós estamos aqui, nós somos apenas seres aqui vivendo uma experiência humana. Então nós temos que viver essa experiência humana mas ligado ao nosso ser espiritual. Então vamos ficar atento hoje ao Evangelho, que é o Evangelho do dia, que hoje eu separei para nós aqui nesse dia tão importante, nessa sexta-feira maior, sexta-feira santa, dia de reflexão, dia de contemplação do nosso Jesus, no que Jesus fez e faz por nós. Ele deu a vida por nós, deu a vida para a nossa salvação livremente. Então, como diz aqui, ó, Jesus se entrega livremente. Hoje no tema de hoje nesse evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedro, onde havia um jardim. E aí entrou ele com seus discípulos. Judas, que o estava traindo, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira aí com seus discípulos. Então, Judas, conduzindo uma tropa de soldados romanos e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que estava para lhe acontecer, saiu e lhe disse: Quem vocês estão procurando?
Responderam: Jesus Nazareno. Jesus lhes disse: Sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou outra vez: Quem vocês estão procurando? Responderam: Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Eu já lhe disse que sou eu. Seja, se é a mim que vocês estão procurando, deixe que os outros vão embora. Era para se cumprir a palavra que ele havia dito: Eu não perdi nenhum daqueles que me destes. Simão Pedro tinha uma espada. Ele a desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus então disse a Pedro: Guarde a espada na bainha, por acaso vou deixar de beber o cálice que meu pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram e o levaram primeiramente até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote nesse ano. Caifás era aqueles que tinha aconselhado os judeus. É conveniente que um só homem morra pelo povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu vou parar por aqui, porque aqui já vem a condenação de Jesus, né? Que ele é crucificado e morto. Mas aqui já dá para nós fazermos aqui, né, uma bela reflexão aqui de Jesus. Já pelo tema, Jesus se entrega livremente. Jesus, né, é como um cordeiro, né? Que você diz, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus realmente é um cordeiro que vai livremente ao matadouro. Jesus se entrega. E aqui no contexto que estava aqui do, do autor, né, do autor da que escreve, ele escreve que ele coloca que Jesus ele faz um paralelo aqui, um contraste com Jesus, com os nossos antepassados, né? Lá no Jardim do Éden, no livro Gênesis aqui. No livro do Gênesis, e o homem, né, o casal lá, Adão e Eva, eles se entregam para o mal, né? Eles são atentados, né? No paraíso, no jardim, eles assumem ali o mal ali, eles são vendidos, na verdade, para o mal, eles são convencidos ali ao mal ali, a entrega totalmente ali para o mal, né? Eles são praticamente seduzidos ali pelo mal. E era um jardim, o jardim do Éden. E Jesus, nesse mesmo contexto, vai ao jardim e ele livremente se entrega ali. Ele, no mesmo contexto que os nossos antepassados lá conduziram para o mal, Jesus ali conduz, mas ele faz a entrega da aliança eh, prometida, né? Ele faz ali uma aliança, ele fez uma aliança com Deus, né? Para nos resgatar, e ele faz ali naquele jardim, ali livremente, a entrega. Ele se entrega ali, ele não reluta contra os, os soldados, né? Os judeus, mas ele se entrega ali e vai. E vai livremente ser condenado ali, sem nenhuma palavra. Ele assume ali, ele assumiu ali a cruz, ele assumiu a própria cruz, que é nos seus ombros, que é a nossa vida, a nossa cruz, os nossos pecados, ele carrega sobre os seus ombros. O pecado de Adão e Eva que não resistiu, mas Jesus ali abraça livremente, né? Faz isso por amor a nós, sem nenhum não é, Jesus é livre, né? Jesus é sem nenhum, não tem nele nenhuma mancha do pecado, mas ele se entrega. Por quê? Por amor a nós, por essa aliança que ele tem com Deus. Livremente ele vai nesse calabouço, né? Entrega aí por amor, né? A vida dele, derrama todo o seu sangue na cruz por nós, igual mesmo um cordeiro. Ele é um cordeiro que foi imolado por nós. Mas essa cruz que Jesus ele faz a entrega, hoje pode ser assim, não é um dia de memória triste, é um dia de reflexão, de contemplação à vida. Mas assim, nós temos que agradecer
né, relembrar essa memória de Jesus está tão presente em nós. É um dia que nós devemos agradecer muito a Deus por ter, né, nos Jesus ter oferecido seu filho para nos resgatar do mundo dos mortos, da mansão dos mortos. Ele foi na mansão dos mortos, de eternidade, nos resgatou para uma vida eterna, para uma nova vida. E nós também devemos carregar, entregar nossas cruzes, nosso sofrimento, com muito amor a Deus. Eu iniciei falando, né, que muitas vezes a gente vai, acreditamos em tudo quanto é coisa para melhorar a nossa vida. E por que não? Por que não acreditar na palavra de Deus? Por que não seguir, né, os exemplos de Jesus, esse amor que Jesus tem por nós? E dar a nossa vida a Deus, oferecer a nossa vida. E como? De que forma nós podemos oferecer? Com o nosso amor, amando o nosso próximo, amando a nós mesmos, como imagem e semelhança de Deus. Porque muitas vezes nós não amamos a nós não conseguimos amar a nós porque nós encontramos muito, muito defeito em nós, não sabemos que o maior que Deus nos ama assim como nós somos, quer dizer, né? Porque como nós somos aí criaturas de Deus, filhos de Deus, né? Nós somos amados por Deus. E nós devemos aí agir como tal, como filhos de Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós devemos fazer por amor a Deus mesmo. Abraçar aí os nossos sofrimentos com paciência, com mais amor. E quando nós amamos as nossas cruzes, nosso sofrimento, as nossas cruzes aí, porque fica mais leve também. E nós também podemos apoiar os nossos irmãos a carregar as cruzes, né? Ser um Simão, Sirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, a ser como ele, né? Porque Jesus carrega nossas cruzes também, Jesus está sempre do nosso lado. Então nós temos que ser aquele irmão que ajuda o outro a carregar a cruz. Então vamos oferecer hoje a nossa vida a Jesus. Vamos dedicar aí todo o nosso dia, cada dia que nós acordarmos, vamos oferecer, né? Falar a palavra de gratidão a Deus, Senhor, muito obrigada, muito obrigado por você nos amar tanto, né? Você nos ama tanto e eu ofereço a cada dia a minha vida por ti. Tudo que eu faço aqui na terra, eu devo fazer com amor, eu devo desejar ao próximo amor ao outro e conduzir a minha vida com mais esperança. A cruz não é loucura para quem não tem fé. A cruz é vitória, a cruz é esperança. A cruz de Cristo é a nossa vitória, a nossa esperança. Nós não devemos olhar para a cruz com um olhar de terror, de medo. Nós temos que olhar para a cruz com um olhar de amor, né? Jesus estava de braços, morreu de braços abertos, né? Jesus morreu lá em todo sofrimento, mas acolheu nós lá no madeiro da cruz. Ele nos acolhe sempre. Então vamos olhar sempre para a cruz como esperança. Esperança de um dia estarmos também juntos de Deus, na presença do nosso Criador Jesus. Enquanto estamos aqui na terra, vamos carregar a nossa cruz com muito amor e ajudar nossos irmãos a carregar a cruz, as cruzes deles. Amém? E ficam em paz hoje. E que essa palavra possa aí entrar para o seu coração um pouquinho. E se você puder fazer hoje, continuar fazendo essa reflexão, pega a sua Bíblia e continue. Aí no João 1, 18, 19, 42. Então fica aí hoje a dica para você. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e dá seu like. E vamos aguardar o próximo vídeo de reflexão para Deus. Com Deus. Amém?